Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa jornada digital sobre segurança do paciente, onde nós vamos abordar o tema do cuidado centrado no paciente. É tão difícil da gente conseguir, de fato, na ponta, o cuidado centrado do paciente, e é um assunto tão falado, tão importante, tão central no nosso cuidado, que nós hoje vamos ter pessoas muito especiais para discutir isso conosco, como nós vamos avançar nesse assunto nas nossas organizações, como nós vamos trabalhar para alcançar esses objetivos, porque todos nós queremos um cuidado centrado no paciente, para os nossos pacientes e para a gente quando a gente é paciente também. Então, para conversar sobre isso conosco hoje, nós vamos ter a Giovanni Lolato, gerente operacional da Organização Nacional de Acreditação, da ONA, e membro da Sobrasp. Bem-vinda, viu, Giovanni? Obrigada, Helenara, pela receptividade. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais discutindo sobre esse tema tão relevante. Então, espero que vocês aproveitem muito a nossa manhã. Junto conosco também estará a Mara Machado, que é fundadora do IQG. Bem-vinda, Mara. Bom dia a todos, obrigado. E espero também que todos tenham uma manhã bastante produtiva com essa discussão. E junto conosco também nós teremos a Maria Carolina Moreno, que é superintendente do Grupo IPES e expert do ISCA. Olá, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui numa mesa aí tão relevante, com um assunto que tem que ser discutido pela gente cada vez com mais frequência. Isso aí. Assunto difícil, importante. Eu queria pedir, então, que a Giovanni começasse as suas explanações e depois a gente vai ouvir os outros convidados. Ok. Eu separei alguns pontos, assim, para trazer inicialmente, para que a gente possa levar em consideração na nossa discussão, tá? Primeiro, para contextualizar um pouquinho, em 2016, a Organização Mundial da Saúde ela fez um alerta, né, uma chamada de atenção em relação a essa questão do cuidado centrado no paciente, né, pedindo para que a gente colocasse as pessoas no centro do cuidado, né, em relação aos serviços de saúde. Então, um alerta bastante importante vindo aí da Organização Mundial da Saúde, né. Um outro ponto para contextualizar um pouquinho, para que a gente possa também entender dos conceitos, né, definições, princípios, né, o Health Foundation não traz necessariamente um conceito, mas traz alguns princípios importantes aí acerca do cuidado centrado no paciente. Então, ele diz o seguinte, olha, o que significa isso? Quais são os princípios, né? Proporcionar às pessoas aí um atendimento com compaixão, com respeito, né? Oferecer um cuidado, um tratamento com dignidade, perfilizado, oferecer aí um atendimento, né? Não só perfilizado, mas também personalizado, levando em consideração aí as características individuais de cada paciente e também dando o apoio aí a todas as pessoas que estão dentro daquela organização. Alguns pontos aí, então, que a Health Foundation traz para a gente em termos de princípios. E já o Instituto of Medicine traz um conceito para a gente, ou seja, né, o cuidado centrado no paciente é a prestação do cuidado de forma, então, respeitosa, né, respondendo, né, respeitando aí as necessidades, preferências, os valores das pessoas, para que elas possam, de fato, para que todas essas informações possam nortear a assistência que está sendo prestada. E aí, quando a gente fala da atenção cuidada, né, centrada no paciente, na pessoa, a gente precisa lembrar que a gente está no momento em que a gente está atendendo uma pessoa que está no momento vulnerável. Isso é muito importante. É um indivíduo, uma pessoa que tem as suas características, né? Que tem os seus valores, os seus princípios, e a gente precisa levar isso em consideração. Lembrar também que a comunicação é essencial dentro desse cuidado centrado, e a comunicação, ela faz parte do cuidado, né? A gente vê tanto assim como que uma falha da comunicação, então uma comunicação feita de forma não consistente, né, ela atrapalha e acaba impactando nessa entrega da assistência segura. Então, todo esse cuidado ele é bastante importante da gente levar em consideração.
nós não podemos esquecer que os pacientes, né, as pessoas, elas têm seus direitos e deveres. E é importante que os profissionais dentro da organização da saúde, eles compreendam a importância de sempre estarem reforçando isso, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente acha que é tão óbvio que todo mundo sabe que a gente acaba não lembrando desse ponto que é tão importante. Então, vale a pena a gente sempre lembrar os profissionais que eles precisam orientar os pacientes em relação a essa questão também, né? Lembrá-los disso, é outro ponto bem importante. E uma coisa que eu acho que assim é bem relevante da gente considerar é o quanto que a gente pode e deve estar respeitando os valores desses pacientes, né? Então, por exemplo, a gente tomar o cuidado de não expor opiniões pessoais em relação àquela pessoa que está ali naquele momento. Ela, lembrando, é um momento vulnerável, é um momento que aquela pessoa está vivendo, que talvez ela, né, talvez não, mas ela não gostaria de estar ali naquele momento. Então, a gente precisa levar isso em consideração e tomar esses cuidados. Estar atento, né, aos valores não só daquele paciente, mas aos familiares, aos seus acompanhantes que estão ao seu redor naquele momento. Levar tudo isso em consideração, porque aí você vai conseguir ter uma visão sistêmica e não focada somente também no paciente, sim considerando também os familiares, né, as pessoas que estão ao seu redor. E sempre que pudermos, sermos solícitos, né, as demandas, lógico, tem toda uma questão de rotina, protocolos que a gente precisa seguir dentro da instituição, mas se a gente puder estar atentos a essas preocupações, né, dos pacientes e seus familiares, isso é bastante importante também. A gente já teve evidências aí publicadas em mídia do quanto que, às vezes, a não atenção a uma preocupação, né, seja do próprio paciente ou do familiar, acabou gerando aí evento adverso catastrófico, né, então, esse olhar, essa atenção também é bastante importante. Um outro ponto, né, que a gente conversa muito, mas que está totalmente ligado e que tem um impacto gigantesco nessa questão, é a segurança da informação, né? Nós estamos lidando o tempo todo com dados sensíveis, com informações sensíveis, então a gente precisa tomar cuidado de não expor, por exemplo, ou comentar ou falar sobre as condições clínicas de um determinado paciente em um local que é inapropriado, né, fora ali do contexto daquela instituição no qual eu tenho, de fato, autorização e sou permitido de falar, né. Garantir que, de fato, quando eu esteja me comunicando com o paciente, com a pessoa, as pessoas certas estejam ali também, para que essa informação seja passada para as pessoas que, de fato, precisam receber, né. Ainda mais quando a gente tem um paciente que está inconsciente naquele momento. Então, são cuidados que a gente precisa tomar e que estão atrelados aí à segurança da informação e que impactam diretamente aí no cuidado centrado dos pacientes, né? Garantir, né? Eu sei que a palavra garantir, às vezes, ela é muito pesada, muito forte, mas a gente sempre tentar assegurar, então, que a comunicação ela seja a mais assertiva possível, a mais clara possível, né? A gente fala que a habilidade de se comunicar é uma habilidade que, para quem não tem, a gente pode desenvolver, né? Então, aí a importância da organização também se preocupar em preparar os profissionais para que essa comunicação ela seja mais assertiva possível, lançar mão de métodos, né, e ferramentas adequadas para que a gente consiga, de fato, fazer com que no dia a dia a comunicação seja efetiva. E a gente pensar também em como que a gente pode implementar barreiras dentro da instituição, nos nossos processos, sistemas, para evitar que a gente tenha aí uma falha, né, ou um vazamento de uma informação que está relacionada ao paciente e que é bem importante que a gente mantenha em sigilo, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E aí, pegando o gancho das barreiras, uma outra questão que é bem importante e que impacta nessa questão do cuidado centrado no paciente é a gente também olhar as barreiras físicas dentro da nossa instituição. Será que nós estamos tendo questões, estrutura física adequada, como rampas, como os banheiros acessíveis, né? A gente olhar a questão do piso, será que ele é tátil? Será que os pacientes que têm essa questão da necessidade da orientação visual, eu estou também adequando a minha estrutura física para atender essa necessidade, essa característica deste paciente, né? Será que nós estamos olhando para os pacientes que precisam ter uma comunicação visual mais assertiva? Então, são pontos, assim, que a gente precisa pensar, e até mesmo em espaços mais reservados para as comunicações difíceis, por exemplo, né? Será que eu tenho na minha instituição um espaço? Não estou dizendo que a gente vai ter que sair por aí fazendo obra, mas é olhar para isso. Talvez eu já tenha um espaço dentro da minha instituição que eu possa utilizar para os momentos em que eu tenha, de fato, a necessidade de ter uma comunicação mais difícil, né? E que essa comunicação possa ser mais assertiva e mais reservada também para aquele paciente e seus familiares.
Outro ponto também que a gente precisa pensar em orientações em relação à proteção desse paciente, né? A gente vê tanto relato aí de estelionato, por exemplo, durante a internação, às vezes ligações aí que solicitam dinheiro, né, depósito, essas coisas assim. Então, é outro ponto que a gente precisa pensar. E até proteção contra a violência, né? A gente ter, por exemplo, todo um cuidado, um processo para a guarda dos pertences desses pacientes. Às vezes a gente pode ser uma questão que, né, para a gente pode parecer, nossa, mas Giovana, é a guarda dos pertences. Mas o quanto que esse paciente vai se sentir acolhido pela instituição quando ele chegar nessa instituição e ver que essa instituição se preocupa com ele em relação a essas questões também, né? Então, são pontos aí bastante importantes. E aí, já indo assim para o final da minha fala, tem 3 pontos aqui que eu traria, né? Um deles, a gente olhar para a experiência do paciente em toda a jornada, é tão importante, e o quanto que a gente consegue mudar os nossos processos, promover melhorias quando a gente, de fato, escuta a experiência do paciente ao longo da jornada, né? E essa escuta, ela pode ser através de relatos, enfim, ou coleta de dados, o método aí você vai definir na sua instituição. Mas a gente ter essa preocupação e utilizar verdadeiramente dessa informação para rever os nossos processos, acho que isso assim é crucial. E a gente enxerga tanta coisa legal que a gente pode fazer. Nós tivemos, por exemplo, a experiência no encontro de avaliadores da ONA em janeiro agora desse ano, e nós convidamos um paciente para que ele pudesse fazer um relato ali, né, em relação a qual era a percepção dele em relação à acreditação, por exemplo. Né, ele não entendia o que era acreditação, mas uma coisa ele trouxe, ele falou assim, olha, eu só queria ser escutado, era só isso que eu queria, porque ele estava numa situação bastante difícil com o filho dele, que não chegava a um diagnóstico, e ele acabou tendo que ficar muito tempo dentro da instituição, ele, a esposa e o filho, e ele falou assim que o tempo todo, a coisa que ele mais sentia falta era que os profissionais parassem para ouvir. Ele disse assim, só isso que eu queria. Ele não queria mais nada. Então, assim, para ele, é aquele ponto que importa naquele momento. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes a gente, naquela ansiedade de querer trazer tanta coisa para o paciente, para seus familiares, a gente acaba esquecendo aquilo que é essencial, que é a escuta, né? E o outro ponto que eu quero trazer aqui é a participação do paciente e família nesse cuidado, quanto que é importante, né, gente? Seja lá numa discussão do plano terapêutico, numa tomada de decisão, fazer com que o paciente tenha autonomia, fazer com que ele saiba que ele tem autonomia de buscar uma outra opinião. Eu lembro muito do relato de uma colega minha, que ela me contou uma história, que ela disse assim, Gil, no primeiro momento eu tinha um diagnóstico, e eu lembro muito que o meu médico dizia assim, você tem que fazer uma nova cirurgia, ela já tinha feito uma cirurgia, e você tem que fazer uma nova cirurgia. E ela, não, peraí, mas eu não quero, eu tenho uma outra opção. Não, você não tem uma outra opção, você tem que fazer uma nova cirurgia. E ela disse que ela foi por conta própria buscar a opinião de um outro profissional, e esse outro profissional falou para ela, não, você tem essa outra opção aqui, que não é necessariamente realizar uma nova cirurgia, mas você tem esse outro caminho, você quer seguir essa outra opção? E ela optou por essa segunda opção, essa segunda opinião, e ela está super bem até hoje. Então, são esses pontos, né, que às vezes a gente acaba sendo um pouco incisivo, dizendo para o paciente que ele só tem aquela opção, e lógico, às vezes vai ter, mas a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né, e para que a gente possa aí, de fato, orientar e trazer o máximo de informações possíveis para esses pacientes e orientá-los, né? Como que ele pode também se comunicar com os nossos profissionais, porque às vezes ele não sabe qual pergunta fazer. Então, se eu orientar ele, olha, quando você estiver com essa dúvida, pergunte isso para o seu profissional ou para a equipe que está ali. Isso com certeza vai ajudar bastante. Então, seriam esses pontos, Helenara, que eu gostaria de trazer, uma contextualização e alguns pontos aí que eu entendo, são alguns dos tantos, né, que eu entendo que são aí cruciais para a gente cada vez mais trabalhar e reforçar o cuidado centrado no paciente. Obrigada até então. Muito obrigada, Giovane. Você mostrou o quão amplo é esse conceito, né? O quantos desafios nós temos como sistema de saúde, desde o respeito à individualidade, né, as necessidades, as preocupações de cada indivíduo, até o quão é importante a gente organizar as nossas instituições para dar conta disso, para garantir os direitos de todas as pessoas, com as suas características específicas, para que a gente possa, de fato, fazer com que essa pessoa participe do seu próprio cuidado e tenha acesso e um bom cuidado durante toda a sua jornada. Muito obrigada pela sua fala. Eu queria agora, então, convidar a Mara Machado para conversar um pouco conosco também sobre esse tema. Como você já disse, é um tema bastante complexo e a gente tem várias vertentes para entender
o avanço que a gente teve nessa questão. E eu acho que a gente não pode esquecer de um ponto fundamental em tudo isso, que há mais de 100 anos a estrutura da educação médica sofreu uma grande revolução e trouxe naquele momento como as profissões da saúde teriam que ser desenvolvidas, com foco na doença, na biologia humana e no ensino das ciências básicas, da prática clínica individual e a formação hospitalar como espaço ideal para o aprendizado. Essa é a estrutura que a gente ainda tem dentro das nossas universidades. Então, esse modelo biológico e este modelo hospitalocêntrico, ele ainda não saiu da formação dos profissionais. E quando a gente sai do cuidado da doença para o cuidado centrado no paciente, isso é uma mudança complexa, né? E nos últimos anos, a gente consegue perceber que toda essa definição, ela atendeu muito bem até o século passado. Nós entramos no século XXI e as características do modo de viver e adoecer da população mudaram completamente. E, na verdade, o nosso processo educacional não evoluiu na mesma velocidade que tudo isso. Então, hoje, os sistemas de saúde vêm buscando aí, e eu acho que mais forte nas últimas 3 décadas, né, uma forma para melhorar a qualidade da assistência, melhorar o envolvimento do paciente, né, mas, no entanto, os relatórios que a gente tem demonstrado que essa evolução não acontece. Até porque a gente evoluiu na questão dos conceitos, mas a gente não evoluiu na questão da formação desses profissionais. Então, hoje, os cuidados de saúde que a gente vem prestando, eles poderiam ser muito mais consistentes, né? No entanto, a gente vem se preocupando muito em melhorar as questões conceituais e as questões do envolvimento do paciente, mas é importante que a gente não subestime a magnitude das mudanças que fazem parte dessa transformação, porque isso é um método clínico, cuidado centrado é um método clínico, né? Não é apenas uma questão de aprender algumas técnicas novas, né? Apesar disso fazer parte dessa estrutura. Nem é apenas uma questão de adicionar isso ao currículo e às disciplinas das ciências sociais. É sobre a forma de trabalhar a questão da entrevista. Ainda hoje, a entrevista clínica ela está centrada naquele formato tradicional, né, que é no diagnóstico e na conduta. E, com isso, é claro que fazer essa transformação é alguma coisa muito mais complexa do que o desenvolvimento conceitual da importância que isso tem. A mudança é muito mais profunda, e isso exige uma transformação na própria estrutura da formação profissional. Então, hoje eu entendo que o cuidado centrado ele é discutido desde a década de 50, mas a gente não conseguiu evoluir na questão da formação desses profissionais para que a gente consiga trazer a questão do cuidado centrado como uma razão da construção de um cuidado dentro da saúde. Eu vejo um movimento importante, né, nas questões ligadas aí à qualidade dos cuidados, mas eu tenho visto nesses últimos anos muito pouco interesse em discutir as questões da qualidade efetiva da saúde como a base estrutural do que a gente vem discutindo. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais as questões da educação em saúde, porque isso passa também por uma transformação dos próprios usuários dentro desse sistema, que são eles que vão fazer essa grande transformação. E hoje a gente sabe que a gente precisa desenvolver essa questão da comunicação
mas para isso eu preciso trazer o entendimento que sem a educação a gente não vai chegar nessa estrutura. E só um ponto mais que eu queria deixar aqui, se fazem 100 anos que a estrutura curricular da formação dos profissionais da saúde foi construída, com pouquíssimas mudanças dentro desse contexto. Há 76 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde definiu o que era saúde. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, social e emocional, e não é apenas não estar doente. Então, é uma outra questão que a gente precisa começar a discutir, né? Porque o cuidado centrado no paciente traz o entendimento da saúde, e a saúde é muito mais do que tratar a doença, né? Então, eu vejo que dentro dos pilares da qualidade, a gente precisa reforçar as questões das definições claras do que é saúde, né? E começar a discutir um pouco mais o quanto é que as instituições conseguem fazer essa mudança, se a base do conhecimento dos profissionais ainda está dentro das academias, e ali é onde a gente precisa cultivar essa mudança para chegar na estrutura de um cuidado centrado, que é o que todo mundo quer, trazendo inclusive a autoridade do paciente e o empoderamento dele dentro do seu tratamento. Muito obrigada, Mara. Uma reflexão muito importante de como a estrutura e a cultura do sistema de saúde impacta em a gente não ter um cuidado centrado no paciente de verdade, né? A gente, nas nossas formações, nós temos, assim, muito conhecimento, muita aquisição de conhecimento técnico e, às vezes, pouquíssimo conhecimento não técnico, de habilidades não técnicas, né? Sociotécnicas, né? Como se chama. Então, acho muito importante. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar a Maria Carolina Moreno para fazer as suas considerações. Super importante, tanto que a Giovani colocou, quanto que a Mara trouxe, né? Eu, como médica, aí formada, estou fazendo 21 anos de formada esse ano, posso dizer para vocês que essa discussão, ela precisa ser aprofundada. Eu ainda fui formada por uma instituição que é reconhecida por se preocupar um pouco com essa situação, e a gente, mas ainda é um assunto muito superficial. Quando a gente está falando de cuidado centrado na pessoa, né, que atualmente esse é o termo que se recomenda utilizar, e a gente precisa se habituar a isso, porque é um cuidado centrado, inclusive, nas pessoas fora do ambiente de saúde, né, porque o cuidado ele não vai ser só de saúde, como muito bem disse a Mara. A gente precisa entender, começar, né, entendendo quais são as necessidades, expectativas e experiências daquele paciente ou daquela pessoa que está sendo cuidada, né? Quando a gente fala de uma formação de um profissional de saúde, a gente, e aí principalmente aqui quando a gente traz para a nossa realidade brasileira, que são várias realidades, mas quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente ainda tem muito a coisa do profissional de saúde sabe o que é melhor para o paciente. E quando a gente traz o cuidado centrado na pessoa para a prática, não é bem assim, né? Esse paciente pode ter um conhecimento escasso em relação a estratégias diagnósticas e terapêuticas, mas ele conhece a sua realidade, o seu dia a dia, né? O que ele precisa, o que para ele é relevante, quais são as suas crenças, né? Quais são os seus costumes, as questões religiosas, as questões de hábitos diários, né? E isso precisa passar a fazer parte do planejamento do cuidado que vai ser feito com esse paciente, né? A gente vem sendo incentivado a trabalhar o cuidado centrado. Acreditação, por exemplo, né? A gente tem aí a Joint Commission, a AXA trazendo de uma maneira mais pesada o cuidado centrado, a gente tem a ONU exigindo estratégias de cuidado centrado, e a gente vê aí as organizações
tentando entender como implantar esse cuidado centrado. E, às vezes, saindo pelas ações mais fáceis, porque são ações para que se torne aquele momento do cuidado dentro de uma organização hospitalar, uma coisa mais leve. Então, a gente acaba adotando ações que não têm tanto impacto de verdade nessa mudança, porque é uma mudança de comportamento, tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, né? O paciente no sentido de não ser mais só receptor do cuidado, mas de ter responsabilidades em relação ao cuidado, então, de se comprometer a cumprir acordos feitos com a equipe, né, de se dedicar a tratamentos ou abordagens não farmacológicas que precisam ser complementadas para aquela proposta de tratamento, quanto dos profissionais de saúde que precisam aprender, precisam entender a respeitar determinadas decisões. E isso é bastante desafiador para um profissional que foi formado entendendo que ele que é o técnico e que sabe o que é o melhor para o paciente. Quando, na verdade, não sabe, não necessariamente. Ele pode saber um recorte dessa necessidade, mas ele não está ali na pele do paciente, né? Acho que o IHI vem provocando a gente aí nos últimos anos, nos últimos, 5, 10 anos, aí no sentido de não realizar discussões sobre o paciente sem a presença do paciente. Então, eles têm aquele jargão de nada sobre mim sem mim, né, para que ele de verdade possa começar a entender quais são os desafios de diagnóstico, de tratamento que são enfrentados no caso dele, e para que a gente tente mudar um pouquinho a perspectiva que a gente olha para esse cuidado que a gente está oferecendo, né? Então, não é o que está acontecendo, é o que é importante para você, qual é, né? Não é what's the matter, né? Em inglês, é what matters to you. A gente vem trabalhando aí há alguns anos já, mais acho que de 10, até essas questões. Então, o que traz o cuidado centrado na pessoa vem provocar que as instituições de saúde, os sistemas de saúde, passem primeiro a buscar entender necessidades, expectativas dos seus pacientes, né? Para que, a partir disso, e em confluência com as necessidades identificadas, técnicas, né, identificadas, a gente possa elaborar um plano de cuidado que de fato faça sentido, e que a gente possa gerar conhecimento e fomentar, inclusive, para os nossos pacientes, a aquisição de conhecimento para que ele possa tomar decisões em relação ao seu cuidado que sejam embasadas, né? Hoje, por exemplo, a ISQA coloca como responsabilidade dos serviços de saúde ensinar os pacientes sobre as suas condições de saúde, para que eles tenham condição, cada vez mais, eles e os seus familiares, de participar dessa tomada de decisão, inclusive na recusa, né, de abordagens terapêuticas, de abordagens diagnósticas. E isso vem se tornando cada vez mais importante, mais relevante, e quando a gente fala de qualidade e segurança, não dá para falar de uma assistência de qualidade, de um cuidado de qualidade, se a gente não estiver levando em consideração o cuidado centrado na pessoa, né? A necessidade daquele paciente. Não é à toa que a gente trabalha com as mensurações a partir de relatos dos pacientes, né? Que são os PRAMs e os PROMs atualmente, né? O que é isso? São Patient Reported Outcomes Measures, então, reportes dos pacientes em relação ao desfecho de saúde que eles estão tendo. Então, é a partir da percepção do paciente qual foi o resultado que ele obteve com aquele tratamento daquela linha de cuidado. Então, por
quê? Porque é isso que vai interessar no final, né? É a qualidade de vida, é o entendimento que esse paciente teve em relação ao impacto, a melhoria na saúde que foi gerada a partir daquilo que a gente fez. Então, trabalhar o cuidado centrado na pessoa é trabalhar a mudança de comportamento, de forma de pensar, né? Começar a discutir com as nossas equipes por que determinadas formas de cuidado, que já estão aí sedimentadas dentro das nossas instituições, precisam ser daquela forma, né? Então, exemplo bobo, por que os pacientes todos precisam tomar banho no período da manhã, numa unidade de internação, né? Por que isso não pode ser uma questão flexibilizada? Será que existe esse impacto tão grande na organização do cuidado, né? Será que isso muda de verdade o dia a dia da organização, gerando mais demanda? É um exemplo pequenininho, mas que precisa ser entendido, porque a gente ainda tem organizações de saúde que restringem, por exemplo, visita nas unidades, né? Mas, em contrapartida, a gente já tem organizações de saúde que enxergam que a presença de um familiar numa unidade de terapia intensiva para um paciente que tá acordado, que está consciente, faz diferença, né? Traz um entendimento melhor e as propostas terapêuticas. Então, a gente precisa desconstruir alguns padrões de cuidado que foram estabelecidos e construídos a partir do entendimento que quem sabe o que é melhor é o médico, quem sabe o que é melhor é o enfermeiro, quando, na verdade, nem sempre, né? Quem entende melhor de mim mesmo sou eu. Apesar de não ter conhecimento técnico, eu sei reconhecer se aquilo faz sentido para mim ou não. De repente, para mim, se eu conseguir ficar bem para encontrar os meus amigos, nos meus familiares, ter contato com eles e conviver na minha comunidade no próximo ano, é mais importante do que eu ganhar uma sobrevida de 5 anos, 10 anos com quimioterapia paliativa e uma série de outras abordagens de sobrevida e não necessariamente de qualidade de vida. E isso é uma decisão que não pode caber mais somente à equipe de saúde. Quando a gente vai pensar em como implementar, eu acho que é absolutamente desafiador, como as minhas colegas já colocaram, mas eu acho que precisa ser colocado. Isso precisa fazer parte das nossas conversas, das nossas agendas. O que é que a gente faz hoje que pode ser diferente e começar a questionar determinados padrões para entender por que eles estão estabelecidos e se eles precisam se manter da maneira que estão, né, que estão colocados. Um outro ponto é entender, e aí a gente concordo completamente com a Mara, porque nós profissionais de saúde não somos preparados para isso, trabalhar os profissionais com as recusas, né? O paciente aqui no Brasil, a gente está habituado, né? Claro que isso, com o advento da internet, eles têm muito mais acesso à informação, mas a gente, como profissional de saúde, está habituado a entender que o paciente tem pouco conhecimento, ele não tem condições de tomar essa decisão. Ele pode não ter conhecimento técnico, mas ele tem o direito de recusar o cuidado. E a gente precisa trabalhar os nossos times para que se aceite essa recusa do cuidado de uma maneira diferente, né? Para que a gente aprenda a respeitar. É claro, né? Isso tem que partir a partir de uma conversa muito mais transparente, onde a gente tenha uma discussão muito mais abrangente sobre os riscos, né? Os benefícios e os riscos das abordagens, para que esse paciente tenha uma quantidade de informação que permita que essa decisão seja tomada da maneira mais consciente possível. Não é só a segunda opinião, mas em relação a todo o cuidado que precisa ser tomado,
né? E quais são as opções que ele tem. Ele normalmente tem essas opções, elas precisam ser dadas. Um outro ponto importante é que trabalhar o cuidado centrado é aprender a reportar tudo que está sendo feito a esse paciente com o nível de, né, a forma de conversa no nível que ele compreenda, mas também com o nível de detalhamento que ele precisa para entender aquela execução. Então, não é só simplificar a forma de falar, é simplificar a forma de falar, mas é explicar com o nível de detalhe que precisa ser colocado para que esse paciente entenda a relevância, a gravidade, né? A gente aqui no Brasil tem bastante medo, por exemplo, de colocar para o paciente quais são os riscos de uma cirurgia. Na verdade, a gente deveria começar falando deles, né? Para que ele entenda que não é passear no shopping, que não é dar uma volta, né? Que uma cirurgia tem uma série de situações que podem acontecer que são prejudiciais e que isso precisa ser colocado na balança, né? E isso não é discutido nem na formação, nem na residência médica, nem com profissionais que têm anos aí de experiência, né? A gente ainda faz, por exemplo, agenda cirúrgica estabelecendo o melhor horário para o médico e não olhando para o perfil do paciente, o risco dele, né, as vulnerabilidades que ele tem ou a complexidade da abordagem cirúrgica que está sendo feita. Tudo isso é o cuidado centrado na pessoa. Tudo isso é você partir, é você fazer o planejamento do cuidado, o planejamento da assistência e a organização dos seus processos a partir daquilo que os seus pacientes precisam. O perfil de pacientes que você atende dentro da sua instituição precisa, né? E não o perfil de médicos que você tem. Ah, mas os médicos são são os meus clientes, Carol, eu não posso deixar de olhar para isso. Você deve olhar para isso, mas para a gente fazer essa transformação, você precisa conversar, e aí, né, o mal do século é a gente ter condições, ter ferramentas de comunicação e não saber se comunicar, você comunicar e conversar com essas equipes médicas para que eles entendam o quanto isso precisa ser pesado, né? Qual é a relevância na balança e que tipo de assistência a gente está querendo prestar, né? Porque se eu não olhar para essas necessidades individuais dos pacientes, eu não estou exercendo um cuidado centrado, né? E a gente precisa entender que vai muito além da questão de contar para eles, da questão, né? A gente precisa entender que a gente precisa respeitar as decisões que ele tomou também, que eu acho que é o ponto mais dolorido para nós na área da saúde. Quando a gente vai olhar para os processos de acreditação, acho que existe um incentivo grande e a acreditação, mais uma vez, vai ser o grande direcionador para que a gente passe a adotar esse olhar diferenciado para o cuidado centrado na pessoa, porque é uma determinação da ISCO que esse assunto passe a integrar qualquer metodologia de acreditação hoje, né? Que haja o incentivo e a cobrança para que os serviços de saúde comecem essa mudança de abordagem, que eu concordo com a Mara absolutamente, que não é uma coisa rápida e que precisa ser discutida com muita consistência dentro da formação, mas que a gente não pode deixar de colocar aí no dia a dia das organizações. E não é fazendo só bolo de aniversário, levando ou levando o cachorro, ou levando para ver a praia numa situação terminal. Tem muita coisa antes que a gente pode fazer, que não tem impacto financeiro, mas que tem mudança de forma de pensamento e faz todo o sentido. Então, quando a organização se propõe a trabalhar com qualidade e segurança hoje, se ela quer seguir as boas práticas, né, de qualidade e segurança vigentes e internacionalmente reconhecidas, ela precisa começar falando
desse cuidado centrado na pessoa e de como ela consegue estratégias de mudança de comportamento das equipes para atender essas necessidades e expectativas específicas das pessoas. Não é fácil, não é rápido, você já me ouviu falar isso 500 vezes, para quem já me ouviu falar antes, é um trabalho do dia a dia, né? Que eu chamo de trabalho de formiguinha, porque é uma coisa que é para ser falada em todos os momentos de discussão. E é para a gente começar a questionar a nossa forma padronizada de fazer. Não que não precise haver padronização. Quando a gente fala de segurança do paciente, tem muita coisa que precisa ser padronizada e é inegociável com o paciente. Agora, a gente precisa sempre se questionar o quanto aquilo precisa ser mantido ou se ele não pode ser flexibilizado para atender às necessidades daquele paciente em si. É desafiador, mas a gente vai ter que encarar isso, porque se a gente quiser navegar aí pelas boas práticas de qualidade, não tem outro caminho. Muito obrigada, Carolina. Acho que tu trouxeste um ponto muito interessante, que é o porquê não, né? Nas nossas organizações, às vezes na nossa vida também, a gente vai fazendo porque sempre foi assim, né? Então, por que não fazer diferente? Por que não atender um desejo do paciente? Por que não fazer um processo específico focado na necessidade desse paciente? Eu acho que porque não é uma ótima pergunta, né? E enxergar o paciente como especialista nele mesmo, né? É muito importante, né? Ninguém vai saber como ele se sente, as coisas que ele quer e o que são os desejos e os valores dele melhor do que ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio de que, quando a gente toma decisão compartilhada, precisa ter letramento, né? Nós que falamos em jargões e temos o qualitês, né? Quem gosta de qualidade, os médicos têm a linguagem técnica, as equipes assistenciais têm a sua própria linguagem técnica. Acho que isso é um grande desafio da gente transformar e ajudar os pacientes, de fato, a entenderem sobre a sua doença, como isso pode afetá-los e tomar decisões que sejam conscientes e não nós também nos contentarmos com uma decisão não informada. Aí a gente não vai conseguir alcançar a saúde ou a recuperação que a gente quer. Muito obrigada, Carol. Eu gostaria de chamar as nossas outras convidadas para a gente seguir conversando e convidar todos que estão assistindo que façam as suas perguntas, as suas considerações no chat, que elas vão chegar até nós para que eu possa compartilhar aqui com as nossas convidadas. Muito obrigada a todas. Eu queria começar um debate, assim, vocês trouxeram olhares complementares em relação ao cuidado centrado no paciente ou na pessoa, como a Carol chamou a atenção, mas eu queria perguntar para vocês, ou melhor, pedir para vocês comentarem um pouco a conexão disso com a segurança. A gente está numa jornada digital, né, de segurança do paciente. Qual é o impacto da atenção centrada no paciente em relação à segurança desse próprio paciente? Eu ia pedir para a Giovane começar, que pode ser, Giovane? Pode, claro. Bom, Helenara, é uma excelente discussão, né, esse ponto que você está trazendo, porque, assim, às vezes a gente enxerga que dentro das instituições, quando a gente fala de segurança do paciente, de gestão da qualidade, a gente enxerga ainda um gap muito distante entre o que a gente deseja e o que a gente gostaria de enxergar na prática, né? Enquanto a Mari e a Maria Carolina iam falando, eu ficava aqui pensando, nossa, como que a gente pode tornar isso intrínseco no dia a dia? E aí, essa conexão com o cuidado centrado no paciente, ela não pode ser isolada, né? Quando a gente pensa assim em termos de estratégia da instituição, às vezes a gente vê uma estratégia muito bem estruturada, muito consistente, mas que não tem nada ali trazendo a qualidade e a segurança, quanto mais a questão do cuidado centrado no paciente. Então, todos esses assuntos, eles não estão desconectados dentro de uma instituição. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender, né?
A gente está falando de estratégia institucional, a gente fala da qualidade, do sistema de gestão da qualidade, da segurança do paciente, do cuidado centrado no paciente. Então, a gente precisa enxergar isso de forma sistêmica e fazer com que isso alcance lá o dia a dia da prática dos profissionais. Então, por exemplo, eu fico às vezes imaginando o técnico de enfermagem que está lá executando a rotina dele no dia a dia. Então, ele tem lá os protocolos que ele precisa cumprir, ele tem os procedimentos que ele precisa cumprir, ele tem uma rotina que ele precisa atender, né? Ele tem lá adesão às medidas preventivas, ele tem um tanto de atividade dentro da rotina dele. Como que a gente faz com que ele entenda e ele enxergue que o cuidado centrado, que a segurança do paciente está ali, fazendo parte daquela rotina dele, né? Que não é uma ação mecânica de execução, e sim de reflexão, de pensar sobre o que ele está fazendo nesse dia a dia e o quanto que todos esses assuntos e essa conexão com o cuidado centrado está ali, fazendo parte daquele momento do cuidado. Para mim, esse é um grande desafio, porque às vezes a gente acaba intuitivamente, sem querer, fazendo com que o dia a dia se torne muito mecânico. E as pessoas não param para pensar, né? Sabe aquela questão do ser pensante? De a gente refletir sobre o que a gente está fazendo? Então, para mim, essa conexão passa muito por isso, né? A gente pensar exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Só que também existe uma necessidade muito grande de que esses profissionais compreendam acerca desses conceitos, né? Foi o que a Lenara aí comentou enquanto conversava aí com a Maria Carolina. Eles precisam compreender, a gente tem que fazer com que eles entendam o que significa isso e como que eles associam essa prática do dia a dia, o que é também um grande desafio, porque às vezes isso está desconexo, talvez pela forma como nós estamos levando o assunto, talvez pela forma como nós estamos envolvendo ou até não envolvendo eles nessas discussões. Então, para que esses profissionais eles possam fazer essa conexão e trazer essa conexão para o dia a dia, eu enxergo que a gente precisa envolvê-los mais nessas discussões e tornar isso tangível no dia a dia deles. Que aí a gente vai começar a fazer com que essas ações todas que nós comentamos aqui já, né, cada uma dentro de um pilar, e como a Helenara falou muito bem, complementando uma outra, para a gente fazer com que todas essas práticas se tornem, de fato, tangíveis no dia a dia, a gente precisa provocar isso, né? Aquela questão de estar nas agendas, de estar ali envolvendo, trazendo eles para a discussão, mas muito no sentido de educá-los, e não só pensando nos pacientes, nos profissionais dentro das instituições, mas também, como já foi falado, nos pacientes e familiares. Né? Porque quando a gente olha para a jornada, como a Carol falou, fazer com que toda a jornada aconteça em volta do paciente, né? Centrada no paciente, entender a necessidade dele para a gente projetar e programar todo acontecimento, toda assistência prestada ao longo da jornada. É um exercício difícil, né? A gente ainda não tem essa cultura. Então, mas como que a gente pode começar a fazer isso, dar o primeiro passo? Eu enxergo esses pontos, sabe, Helenara, em relação ao que você trouxe. Acho que para a gente iniciar aí a discussão. Obrigada, Giovane. Eu queria só perguntar se vocês têm algum ponto, Mara e Carolina, relacionado a esse aspecto específico da segurança do paciente, a conexão com a atenção centrada no paciente? Eu queria... Desculpa, Carol. Imagina. Eu acho que a gente vem discutindo muito temas separadamente, né? Segurança do paciente, valor, experiência. Na verdade, tudo isso é resultado. E resultado da governança. Eu vejo que todas as vezes que a gente discute qualidade, segurança, cuidado centrado, a gente envolve muito as questões do comportamento dos profissionais. E a gente desconecta isso da realidade do mercado. Se eu estou falando de cuidado centrado, eu estou falando de tempo para fazer isso. Nós falamos de entrevista clínica, hoje o médico tem 15 minutos para fazer uma entrevista clínica. Então, ele só consegue fazer o que foi padronizado, que é diagnóstico e tratamento. Então, assim, hoje nós estamos vivendo dentro do sistema de saúde uma deficiência da força de trabalho, né? Nós estamos vivendo uma crise, e não é aqui no Brasil, é no mundo todo, né? É a crise de falta dessa força de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco mais isso, porque as questões conceituais, as questões da importância e tudo isso,
a gente já conhece, porque a gente está há 3 décadas discutindo esses conceitos. E eu acho que a gente vem desmerecendo o que, na verdade, é governança clínica, estrutura organizacional. Quando eu falo que o profissional precisa olhar o paciente, mas que estrutura organizacional eu tenho para isso? Que estrutura eu tenho para trabalho em equipe? A gente não evoluiu basicamente nada no trabalho em equipe. E o cuidado centrado não é o cuidado de uma disciplina no paciente. Eu estou falando de um cuidado centrado de uma equipe multidisciplinar. E a gente não conseguiu, porque o paciente não é uma doença, né? Ele é todo um contexto que precisa ser trabalhado pelo enfermeiro, pelo farmacêutico, pelo nutricionista. E quanto é que a gente evoluiu nisso? Então, eu vejo que o desafio e talvez todas essas grandes discussões que a gente tem visto sobre qualidade, segurança e tudo mais, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco mais isso e trazer isso para uma questão de gestão da qualidade. Como é que se faz essa gestão? Qual é o preparo que esses executivos têm para criar uma governança e uma governança clínica, né? Se a gente quiser falar numa cultura organizacional que esteja preocupado com a qualidade como um todo e não com um ponto ou outro dentro dessa estrutura. Hoje o que eu vejo é que o mundo evoluiu muito, né? Nas questões de avanços científicos, nós já passamos pela transição demográfica, transição epidemiológica, estamos terminando a transição tecnológica e a gente continua fazendo gestão no modelo do século passado. Então, assim, hoje a gente tem uma situação de saúde do século XXI tentando ser resolvida por um modelo de gestão do século passado. A Mara tirou as palavras da minha boca e a gente precisa entender a situação que a gente tem, concordo completamente que é uma questão de governança, a gente precisa proporcionar condições para que esse profissional de saúde tenha tempo para ficar perto do paciente, né? Ele muitas vezes está cumprindo a burocracia que em alguns momentos a própria organização se propondo a trabalhar com gestão da qualidade acaba gerando e não tem esse entendimento do que é relevante e de como trabalhar para reduzir esse tempo fora do paciente para que cada vez mais os profissionais possam atendê-los. E acho que você foi precisa no entendimento de que o cuidado centrado ele não é separado, né? A gente fala, na verdade, o cuidado centrado, a segurança do paciente fazem parte do conceito de qualidade, né, da assistência prestada. Se a gente quer oferecer um cuidado com um bom resultado que gera uma qualidade de vida para o paciente, passa por todos esses pilares. Então, acho que esse é um outro ponto. E, complementando, a gente precisa, e aí, em especial para a segurança do paciente, a gente não pode esquecer que esse paciente é o único que está 24 horas dentro daquela assistência. E talvez o empoderamento, talvez não, o empoderamento para as ações de segurança, para que ele possa dizer não, para que ele possa questionar aquele colaborador, seja uma nutricionista, seja um técnico de enfermagem, em relação a qualquer cuidado que fosse oferecido para ele, deveria ser o ponto inicial, né? Quando a gente vai falar de educação em saúde, talvez até antes de se proporcionar condições para que ele participe de decisões de terapêutico diagnóstico, a gente deveria ensiná-lo se não lavou a mão, não vai pôr a mão no meu curativo. Olha, você não me contou qual é a medicação, eu não vi você preparar a medicação na minha frente, não vai fazer. E hoje os nossos pacientes não estão empoderados para fazer isso. E isso é trabalhar o cuidado centrado e a segurança do paciente junto, né? É você colocar esse paciente como corresponsável por essa segurança também. Ele é uma barreira muito importante da qual acho que a gente menospreza, a gente deixa de
de fomentar. E mais, quando essa barreira ela surge, aquele paciente é tido como o chato, o cri-cri, o inadequado, a própria equipe já começa a enxergar aquele paciente de uma maneira diferente e gerando outras questões que podem prejudicar ainda mais a segurança da assistência dele, porque ele passa a ser taxado. Então, acho que isso também é relevante. Muito obrigada. Então, a gente tem que entender que segurança é parte de todo o processo assistencial, né? Junto, que o cuidado centrado não são, o cuidado centrado e a segurança não são separadas, elas estão dentro da governança clínica. Eu acho que esse conceito também é um conceito, às vezes, mal entendido, né? Do que significa a governança clínica. Mas acho que a Mara tem muita razão nisso. E tinha uma pergunta no chat que perguntava o seguinte: como alinhar todo esse processo do cuidado centrado ao modelo atual de remuneração e atendimento com profissionais que muitas vezes estão sobrecarregados, com excesso de trabalho, com o número de pacientes alto em relação ao número de profissionais e uma baixa remuneração. Ao colega que perguntou, entendo que um pouco está respondido pela Mara, mas, Mário, deixo aberto se tu quiseres fazer qualquer consideração relacionada a essa pergunta da nossa assistência. Eu acho isso super relevante. A gente não pode fugir da crise que nós estamos vivendo dentro do nosso sistema, né? Foi mais ou menos aquilo que eu falei. Não adianta você querer trazer os conceitos do que é o melhor se eu não conseguir resolver a base estrutural desse sistema. Então, eu entendo que, neste momento, a alternativa que nós temos para sair dessa situação é realmente tentar melhorar a educação, não dos profissionais, porque nós já estamos mais do que convencidos de tudo isso, né? O que nós não temos é uma estrutura para executar tudo isso. Eu acho que nos últimos tempos, ainda mais, a gente viu essa complicação, porque quando você fala de governança, você está falando de equilibrar pessoas, processos e tecnologia. Nos últimos tempos, a gente tem visto uma fixação pela tecnologia, achando que ela vai resolver todos os nossos problemas, e nós subestimamos os processos, né? Então, a segurança, a qualidade, o valor, tudo isso só vai ser realmente atingido a hora que a gente tiver um modelo estruturado de governança que seja capaz de estruturar processos, colocar as pessoas e aí sim trazer a tecnologia para fazer o que fica de transformação. Então, eu acho que essa é a crise que nós estamos vivendo, né? A gente não tem uma solução porque a gente está buscando resultado sem entender, e a saúde tem muito isso, né? A gente hoje está emaranhado em ferramentas, né? Em protocolos, em linhas, em outras coisas todas, aonde eu não tenho processos estruturados e eu não tenho pessoas suficientes, com competência suficiente, muitas vezes, para lidar com tudo isso. E agora, neste momento, a gente ainda traz mais tecnologia. Então, eu acho que essa é a crise que nós estamos vivendo. Então, hoje eu acho que a gente precisa começar a discutir um pouco mais a questão da sustentabilidade desse sistema, do que conceitos tão centrados em pontos que há 30 anos a gente vem fazendo e que poucas alterações a gente conseguiu dentro do cenário. E eu volto a reforçar, aonde não tem governo, aonde não tem uma gestão efetiva, dificilmente algum resultado pode ser relevante dentro desse contexto. Muito obrigada. Eu vou só fazer tem uma outra pergunta aqui do chat, que além da transformação dos usuários por meio da educação em saúde, como transformar e evoluir as instituições que ainda dependem dos esforços com cuidado centrado no médico e não aos pacientes, usuários e demais colaboradores? Quer dizer, o sistema, a gente no IHI diz, né, quer dizer, eu não vou poder citar exatamente a fala, mas que
O sistema é perfeitamente desenhado para entregar o que ele entrega, o seu resultado. Então, nós não vamos esperar um resultado diferente desenhando um sistema focado em outras questões que não as questões do próprio cuidado. E hoje, a gente tem sistemas desenhados para atender muitos atores. O pagador, a própria instituição, às vezes os trabalhadores, às vezes são os médicos. Mas, de fato, o sistema começa não desenhando isso no seu próprio usuário. E isso vai demorar, né, gente? Vai demorar. Isso é uma mudança de toda a organização do processo. E aí eu queria perguntar para vocês, e aí? Esse é o nosso sistema posto, as mudanças de governança, de mudança de forma de pagamento que podem influenciar o modelo como ele é hoje, são grandes, estão sendo testadas em alguns aspectos com maior ou menor sucesso, mas ainda, né, vai ser muito longo. Como que as pessoas que estão aqui conosco hoje, na nossa audiência, podem começar a trabalhar essa atenção centrada no paciente, focada em qualidade e segurança, nas organizações? Como é que elas podem influenciar que isso aconteça? Eu vou começar por quem quiser. Alguém gostaria de começar com essa provocação? Posso continuar, já que eu fui a primeira, se vocês não se importarem. Eu não sei que as meninas queiram startar, tá bem? Eu não sei, eu assim, o Helenara e Maria Carolina e Mara, eu penso que a gente tem que começar pelo modelo de gestão. A gente precisa olhar para as lideranças dentro das instituições e prepará-las para que elas possam também promover modelos de gestão consistentes. Esse entendimento que nós estamos falando aqui de que essa visão sistêmica e que os assuntos eles não estão separados, estão vinculados, nem todo mundo tem esse entendimento. E aí a gente ainda enxerga pessoas isoladas, sabe? Aquelas pessoas da qualidade do núcleo de segurança tendo um esforço tremendo para fazer com que tudo isso aconteça dentro da instituição, enquanto que o modelo de gestão está direcionado para outro foco. Nem traz isso como um objetivo estratégico, como uma discussão nas agendas da alta administração. Então, isso ainda existe muito dentro das instituições. Um sistema de gestão da qualidade e atrelado a todos esses outros conceitos, né, de segurança do paciente, cuidado centrado no paciente, não estão fazendo parte da discussão estratégica, não estão ainda fazendo parte dos modelos de gestão. Lógico, a gente tem, sim, exemplos, né, muito bem consistentes aí a nível Brasil, instituições que conseguiram reverter isso e trazer isso como um ponto muito relevante de discussão estratégica. Mas a gente sabe que muitas organizações, ainda essas discussões estão isoladas e que tem pessoas isoladas tendo esforço para isso. Aí o que acontece? Essa pessoa ela vai chegar numa staff, ela fica cansada porque ela vê que ela não consegue mudar, transformar aquela organização. Por quê? Porque o grupo que está fazendo toda essa movimentação ainda é um grupo muito pequeno, né? E aí ela não tem a força suficiente para fazer essa alteração. Uma vez que eu tenho todo esse ponto sendo discutido e sendo trazido para dentro do modelo de gestão consistente, aí vai fazer essa reflexão exatamente do que já foi falado aqui, ou seja, do recurso que eu vou precisar, de como que estão os nossos processos. Será que aquele papel que eu estou preenchendo realmente ele é necessário ou é melhor eu focar aqui numa atenção centrada no paciente? E aí a estratégia vai entender, o modelo de gestão eles vão entender e compreender a importância de preparar as pessoas para isso também, porque eu não sei, ainda falta virar a chave, sabe? Para mim, assim, às vezes existe um entendimento do que é, por exemplo, o cuidado centrado no paciente, mas quando vai-se para a prática, continua se praticando o que se praticava e não muda a atitude de fato. Então, a gente tem que fazer com que a atitude seja mudada, sabe, dentro das instituições, lá nas pessoas que executam esses processos. Mas, para mim, isso é muito difícil, pode até acontecer, mas muito distante, se a gente não tem uma mudança aqui do modelo de gestão e da alta administração em relação a tudo isso que nós estamos falando. Então, eu deixaria esse ponto aqui para essa tua pergunta, Helenara. Eu vou complementar. Vamos lá, pode. Estamos na mesma sintonia. Giovanni, hoje em dia nós estamos numa discussão profunda junto com as universidades para discutir o que tem sido chamado como o elefante na sala, que é o silêncio dos profissionais. Então, assim, isso é um dos grandes riscos de alto impacto que a gente tem para qualquer resultado. Cuidado centrado, segurança, qualidade,
Por quê? Porque foi criado dentro do sistema de saúde um comportamento organizacional que os profissionais, apesar de estarem vendo o que está acontecendo, eles não são capazes de se manifestar. Então, os líderes hoje, eles são recompensados para seguir em frente. Vai fazendo que, se a hora que der o boom, a gente vem e resolve. Antes que se exploda, a gente vem e resolve. Então, assim, eu acho que se a gente não trabalhar um pouco mais essa questão do comportamento organizacional, e isso em 100% das organizações, né? Hoje, a discussão do silêncio profissional, e isso é uma característica que é do sistema de saúde, né? Em outros lugares você não vê isso, até porque foi criado uma insegurança psicológica dentro das instituições que cada vez mais vem inibindo as pessoas de se manifestarem. E isso vale para médico, enfermeiro, os médicos são corporativistas, um colega vê o outro fazendo coisas erradas e ele não é capaz de se manifestar, a enfermagem vê, não se manifesta. Então, eu acho que o silêncio dos profissionais é alguma coisa que precisa começar a ser discutida também, né? Mais do que conceitos de qualidade, segurança, cuidado centrado, começar a explicar o sentido que a operação das intervenções de saúde tem no impacto social, né? Não é no impacto do paciente, é no impacto social que a gente está aqui discutindo. Então, e transformar o papel dos gestores clínicos, que esses são os que mais incentivam o silêncio e são os que veem o que está acontecendo, não tem gente, não tem material, não tem equipamento, não tem, mas eles continuam incentivando as práticas dentro da instituição. Por isso que a gente não vê mudança. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios ainda, né? A gente precisa parar de olhar para essas questões conceituais e fazer uma análise crítica do que efetivamente a realidade do que a gente está vivendo, né? Ninguém é contra a qualidade, ninguém é contra a segurança. Eu acho que a pergunta é por que não consegue se implantar? E a resposta é onde não tem governo, e aonde eu tenho situações como essa, que foi criada com o comportamento organizacional na saúde, que é um dos maiores desafios que eu entendo hoje. Não, eu pensando aí na provocação da Helenara, e me considerando uma inconformada, né, com a situação e com a realidade, eu acho que é claro que a mudar a forma de gestão ela é importante. Só que a gestão ela não muda se não houver uma pressão para que isso mude, né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa colocar é: precisamos discutir o assunto, precisamos falar sobre cuidado centrado, precisamos levar isso para a discussão na nossa agenda, seja qual a posição que eu estou. Se eu sou só um enfermeiro que é líder do plantão, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer de diferente para esse paciente? Hoje o bicho pegou, a gente não vai conseguir olhar, mas tem um paciente... Eu acho que a gente pode fazer sempre alguma coisa no nível que a gente está. E mesmo dentro de uma realidade muito ruim, a gente pode entender quais são os pontos com os quais a gente não quer mais compactuar e mudar isso. Acho que a pressão ela precisa existir de vários lados, e uma das questões é estarmos aqui hoje no fórum da ANAP discutindo o cuidado centrado, os desafios e a implementação, então a gente precisa falar disso em todos os âmbitos. Concordo com a Mara que nós precisamos discutir a realidade e não o que é o ideal, porque a gente planejar no ideal nunca não vai conseguir implementar, mas eu fico imaginando, eu fico pensando, eu como profissional de saúde, o meu grãozinho de areia em relação a isso. E eu acho que também faz parte. Não pode não fazer a diferença pensando na organização, no conjunto de pacientes, mas pode fazer a diferença para um paciente.
Eu, aí, como profissional inconformada que sou, entendo que, dentro da minha realidade, por mais horrorosa que ela esteja, eu posso fazer diferente. Recentemente, não sei se vocês viram, na internação o Tony Ramos esteve internado aí no hospital, e o que ele mais lembra é da técnica de enfermagem, ou da menina que estava higienizando o quarto dele, que disse que ia rezar por ele. Então, foi o que ele se lembra da internação. Não foi uma questão de planejamento diferente, não foi uma questão, né? Foi uma questão da gente se humanizar em relação a ele, àquele paciente. Então, talvez a gente deva, como profissional, olhar para a nossa realidade e entender que também existem questões de exemplo, né? Então, se eu sou um líder, qual é a minha postura em relação a isso? Como é que eu abordo esse paciente? O caos está implantado, mas eu estou olhando para esse paciente como uma outra pessoa. Carol, muito fácil falar quando eu tenho uma emergência que foi feita para 5 pacientes e tem 22. Realmente, é muito complicado. Mas será que você consegue olhar para essas pessoas como pessoas, minimamente, no momento em que você está oferecendo esse cuidado? Então, eu acho que, assim, precisa ser, é uma decisão de gestão, precisa ter uma questão discutida, precisa haver uma reformulação. A gente está dentro de um sistema que está colapsando, quem não percebeu ainda precisa se atualizar, mas eu acho que, como profissional de saúde, a gente pode olhar para essa realidade que a gente tem e entender como transformá-la e como ser exemplo para outras pessoas, né? Porque, mesmo que não exista uma formação que discuta essas questões, a gente hoje forma alguns profissionais que têm esse olhar diferenciado, que têm esse cuidado centrado na pessoa. Por que isso? Porque muito provavelmente foi influenciado para que essas questões acontecessem, seja numa formação de família, de experiência, seja porque teve contato com profissionais dentro da sua formação que tinham essa abordagem. Então, talvez eu seja uma idealista, mas eu acho que a gente sempre tem o que acrescentar a essas questões, mesmo que seja provocar a discussão no cafezinho, no horário de descanso, ali informalmente com o meu time. Então, acho que, pensando em quem está aí assistindo a gente, é fazer essa reflexão, qual é o poder dele de influência e a realidade que ele tem para gerar algum tipo de impacto positivo. Eu acho que sempre existe algo a ser feito. Acho que a gente tem também alguns movimentos que têm acontecido no sistema de saúde aqui no Brasil, quer dizer, são internacionais, mas têm aparecido aqui no Brasil também, que são movimentos complementares, né? De bem-estar do colaborador, movimentos de segurança psicológica, de trabalho em equipe, para que as equipes se sintam, né? Para que a gente, de fato, tenha equipes que trabalham junto. Acho que a gente tem vários movimentos que, de alguma forma, vão acabar influenciando isso num aspecto específico de melhorar o cuidado que a gente entrega para as pessoas e como a gente pode trabalhar dentro desse sistema, que pode ser, de fato, muito desafiador, né? Nós temos pouquinho tempo, mas eu queria ver se convidá-las a responder 2 perguntas que estão ali no chat, que uma é um pouco diferente desse assunto que a gente está, que é um pouco mais sistêmico, que diz assim que como conduzir pacientes que são envolvidos em opções e riscos e que são pacientes e que precisam tomar decisões e eles recusam tratamento que pode levar o paciente a dano grave ou óbito. E também um pouco sobre a segurança jurídica do profissional de saúde nessa condição. Eu queria te convidar, Carol, para responder sobre isso, que foi durante a tua fala. Pode ser? Claro. A primeira coisa, ele tem direito à recusa, né? O que nós, como profissionais de saúde, precisamos fazer? Oferecer condições de que ele possa compreender aquela situação e as opções que estão postas, tá certo? Como é que a gente se protege em relação a isso? Registrando, né? Então, houve a primeira conversa, não se estabeleceu uma boa relação do médico que abordou esse paciente, um outro
colega pode abordar, uma enfermeira pode abordar, alguém que tenha feito, ou da equipe multi, que tenha feito um vínculo maior com esse paciente, pode participar dessa conversa, se inserem outros né, entes, familiares, amigos desse paciente, para que se coloque a situação na mesa. Agora, é direito dele, e aí a gente não pode, né, não tem como forçar. Existe um limite, né? Então, por exemplo, para os médicos, quando a gente vai olhar o Código de Ética Médica, até que esse paciente não esteja com risco de morte iminente, eu sou obrigada a respeitar, tá? O importante é que essas conversas sejam feitas de várias abordagens, com várias maneiras de explicar, entendendo questionamentos e até, enfim, né, a gente tem que, a abordagem ela precisa ser multidisciplinar e com várias formas de apresentar a situação, mas no final das contas a decisão é dele, e mesmo que isso resulte num óbito a curto prazo, médio prazo, ele tem direito, tá? Juridicamente, desde que muito bem sustentado isso, desde que colocado para a família e longamente registrado, isso é sustentado, né? Mas e aí a família vai alegar que ele não estava em condições, né, ele estava no pleno das suas faculdades mentais e tal. A gente precisa se proteger fazendo essas conversas e esses registros né, inserindo outras pessoas que são da família desse paciente, mas juridicamente a gente fica essa maneira de se proteger, né? A gente, inclusive, vem começando a enfrentar aqui uma coisa que fora já é muito habitual, que é a história dos testamentos vitais, né? Que eu deixar por escrito aquilo que eu quero que aconteça. Que na legislação não existe um embasamento né, que defenda completamente a instituição, mas que vem sendo aceito cada vez mais pelos juízes em situações de litígio, como né, a justificativa para determinadas conduções ou responsabilização de determinadas decisões, quando esse paciente não tem condição de tomar a decisão ele próprio, pelo momento da condição de saúde que ele tem. Então, a gente precisa entender, precisa discutir como formalizar, mas precisa aprender a lidar com isso, porque é um direito dele ter essa decisão respeitada. Obrigada, Carol. Só chamando a atenção, a Sociedade Brasileira de Qualidade e Segurança também tem um grupo trabalhando os direitos do paciente. Acho que isso, na verdade, não é um direito do paciente, é um direito de todos nós, né, de decidir o que é bom para a gente, né? Obviamente, uma decisão informada, qualificada, mas nós temos alguns direitos, nós precisamos conhecer e exercer esses direitos. Então, é um assunto que dá uma web, 2, 3, só esse assunto, mas acho que para quem perguntou, muito obrigada pela pergunta, por todas as perguntas, foram muito interessantes, mas acho que esse assunto é um assunto quente também, né? Um assunto que vale a pena a gente se aprofundar. Tinha uma outra pergunta, que é, além da falta da consciência de necessidade de ações integradas entre as áreas, aqui foi citado qualidade, práticas, escritório de experiência, governança clínica, que cuidam de resultados específicos, e em muitas instituições funcionam em paralelo e não todas juntas, né? Vocês enxergam algo que podemos trabalhar? Eu entendo que essa pergunta foi respondida. Colega que fez essa pergunta, se não foi respondida, né, pode colocar ali no chat que a gente realinha. Mas entendo que nós falamos um pouco sobre outras opções. Agora, se tem muita gente da qualidade aqui, gente, saiam dessas salas, vão para perto das pessoas, né? Vamos nos integrar junto com as outras áreas que cuidam de qualidade, com as áreas assistenciais. Porque muitas vezes a gente também, que é da qualidade e segurança, acaba ficando preso aos nossos próprios processos e não fazemos, né, esse caminho de integração, de trabalho em equipe para o melhor resultado. A gente precisa estar lá junto também, né? Desafiador, mas é assim que eu enxergo que poderia ser uma boa ideia. E
E tem uma última pergunta, que é como vocês enxergam o papel dos contratantes nesse cenário? Então, eu queria, agora, fazendo um bate-bola bem rapidinho, chamar a Mara, depois Giovanni, depois Carol. Pode ser? Os contratantes, entendo eu aqui, é quem paga o sistema, né? Hoje, a grande discussão é que o sistema só vai mudar quando quem paga o sistema entender o que é que ele está levando. Então, assim, quem paga, né, não são as operadoras, né? Quem paga é a indústria, que, na verdade, contrata esse serviço. Esse contratante, né, é quem vai poder fazer a grande mudança dentro desse cenário, né, a hora que começar a entender, e é ali que nós precisamos educar, né, quem são esses gestores corporativos, né, do que efetivamente eles estão comprando, né, porque hoje nós estamos num momento de crise, mas sempre foi assim, que compram pelo menor preço, e a briga no mercado é pelo comprador buscar o menor preço. Então, assim, a gente vem discutindo muito valor, né, mas a compra do mercado ainda é pelo menor preço, e isso tem feito com que as operadoras comecem aí a criar algumas alternativas para fazer essa venda de mercado, que, na verdade, está impactando diretamente na saúde da carteira das empresas e na produtividade. A hora que isso ficar um pouco mais consciente, com certeza, esse comprador ele vai começar a exigir uma outra qualidade por aquilo que ele paga. Só para a gente ter ideia, hoje uma indústria, 18% do custo da indústria está para a saúde, né? Então, isso é muito dinheiro. Então, assim, a educação que nós precisamos começar a fazer é de quem compra essa saúde e quem paga, né? Que não é as operadoras, que não é este modelo de financiamento. Quem vai fazer a grande transição dentro desse mercado é a indústria, que é quem mais consome a prestação de serviço de saúde. E na minha visão, eu entendo que esse público ele também é o da tomada de decisão, né? E aí o que eu vejo é que falta ainda muito essa tomada de decisão ser com base em resultados, né? E aí o resultado não só no sentido resultado financeiro, mas o resultado assistencial, o desfecho lá dos pacientes, o que está acontecendo de fato na minha instituição. Porém, a gente tem aquele outro desafio que às vezes nem sempre esses resultados estão à mão para essa tomada de decisão a tempo, né? A gente ainda enfrenta, apesar dos grandes avanços aí tecnológicos que auxiliam nessa questão, mas a gente ainda tem esse desafio desse tomador de decisão, ele de fato ter as informações em mãos na hora certa, né, para que ele possa tomar a decisão mais assertiva. Possa ser que naquele momento ela não foi a ideal, né, mas ele tinha ali uma informação em mãos para que pudesse auxiliar ele nessa tomada de decisão. Então, complementando e assino embaixo do que a Mara falou aí em relação a valor, né, acho que a gente tem que começar a olhar muito para isso, essa entrega de valor que a gente quer, onde nós estamos, né? Cada um dentro da sua fatia, mas entender que essa fatia ela faz parte do todo, né? Nós não estamos isolados. Então, eu acho que esses pontos são bastante importantes da gente levar em consideração. Concordo completamente com a fala da Mara e da Gil, e acho que acrescentando assim, a hora que ele começar a enxergar que essa qualidade, né, essa não qualidade, ou esse resultado não ótimo aí, impacta diretamente de volta nele, né? Porque você aí tem dias perdidos de colaborador, né? Toda a questão de saúde mental desse colaborador, de comprometimento dele com a empresa, acaba ficando comprometido também, e isso vai impactar negativamente. Então, acho que vai ser bastante importante. E acho que a gente precisa olhar para resultados, deixar de olhar só para dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele não tem mais dinheiro. A gente tem que entender que não é isso que vai fazer
a diferença. Se a gente ainda olha só para valor financeiro, a gente não vai conseguir evoluir para isso. A gente tem outros resultados que precisam ser buscados aí com urgência. Então, concordo completamente com vocês. Acho que é muito... Eu concordo com vocês também, acho muito interessante, e só tentando fazer um fechamento, assim, acho que essa transformação que a gente falou hoje de manhã, que é necessário em todo o sistema, ela tem alguns drivers que são sistêmicos, né, modo de pagamento, tomada de decisão do contratante, mas ela começa pelas pessoas, né? Então, precisa que nós, profissionais de saúde, entendamos esses conceitos, trabalhemos por esses conceitos, coloquemos os indicadores de qualidade e segurança de forma transparente na alta gestão das nossas organizações, para que isso seja importante, né? Porque senão isso fica sendo discutido no nível que não consegue tomar esse tipo de decisão, né, de decisão sistêmica. Então, é muito importante. E que a gente sempre tenha nas nossas tomadas de decisão se aquilo, de fato, é bom para os pacientes ou não, né? Será que a gente se pergunta quando a gente toma uma decisão, qualquer que seja, como profissional da saúde ou como gestor de saúde? Acho que é uma boa pergunta para se fazer quando a gente tem que tomar uma decisão, né? Nós temos 2 minutos, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, e já gostaria de agradecer muito vocês e a ANAP pelo convite. Foi muito bom para mim, espero que tenha sido muito bom para todos os que estão conosco aqui também. Bom, vou começar aqui então, meninas. Minha consideração final seria uma chamada aí para responsabilização. Não importa o processo onde você esteja envolvido, no setor saúde, se você é um líder, se você é um profissional da ponta, mas diante dessa 1h30 que você esteve aqui conosco, né, e todas essas questões que nós colocamos, pontos de vista diferentes e que no final se complementaram, o que você vai levar disso para dentro da sua instituição? O que você vai fazer de diferente, né? Então, se a gente conseguir, de fato, mudar a cultura e transformar o setor saúde nesses pontos que nós comentamos, sem dúvida, a gente vai conseguir promover uma melhor assistência, uma melhor experiência para os nossos pacientes e todos os nossos colaboradores, profissionais que fazem parte. Então, leve isso como reflexão, é a chamada para responsabilização. Qual que é a minha responsabilidade e como que eu posso mudar a atitude no dia a dia a fim de contribuir para essa grande transformação que a gente precisa. Muito obrigada, eu achei excelente, adorei estar com vocês todas aqui nessa discussão tão relevante e tão importante, e concordo, Carol, a gente tem que manter isso de forma sistemática e consistente. Essas discussões não podem cessar, jamais. Obrigada, gente. Eu também agradeço, foi um grande prazer estar aqui, e essas discussões, elas realmente precisam continuar. Eu acho que a gente precisa agora aprofundar um pouco mais nessas questões, né? Porque as soluções, o sistema é complexo e as soluções precisam ser complexas também, e não podem ser simplistas. Eu acho que a saúde veio muito tempo trazendo soluções simplistas e por isso a gente não evoluiu. Agora a gente precisa começar a discutir e trazer soluções complexas para esse problema complexo que é o sistema de saúde brasileiro. Eu agradeço a todos os que estavam aí na audiência e também a ANAP pelo convite. Bom, prazer enorme estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, e acho que a minha fala final é: questionem o status quo e o que vocês podem fazer diferente, né, olhando para isso, porque a gente também vai ser paciente e, né, quer poder ter voz ativa aí, e participar do cuidado que vai ser estabelecido para nós. E acho que vamos falar sobre o assunto, acho que temos que continuar, não pode desistir. Uma hora a gente consegue, né, quanto maior o número de pessoas que falam sobre o assunto, mais a gente vai conseguir se aprofundar nele e talvez chegar nessas soluções complexas que precisam ser encaradas de frente, não dá mais para a gente não olhar para elas. Tá certo? Obrigadíssimo, foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Muito obrigada a todos, obrigada
pela audiência, obrigada a vocês, meninas, foi um prazer. Tenham um ótimo dia.